1. A arquitetura tem sido considerada como uma forma artística voltada para o olhar. 2. A visão é considerada como o mais nobre dos sentidos, sendo a sua ausência a pior das perdas físicas. Um mundo onde tudo é produzido para ser visto, onde tudo se mostra ao olhar, coloca necessariamente ver como problema. Aqui não existem mais véus nem mistérios. Vivemos no universo da sobreexposição e da obscenidade, saturados de clichês, onde a banalização e a descartabilidade das coisas e imagens foi levada ao extremo. Como olhar quando tudo ficou indistinguível, quando tudo parece a mesma coisa? O mundo moderno gira em torno do tempo e do racional. As coisas, as sensações, negócios e mercados são galgados em situações de efemeridade, de impressões imediatas. As sensações assim passaram ao longo do tempo a adquirir caráter cada vez mais imediatista e com isso superficiais. Se na realidade está o domínio do sensível, do impreciso e do subjetivo, por que a ciência ou a precisão científica passou a ter soberania absoluta sobre os sentidos? E por que, dentre os sentidos, o olhar é o primeiro a ser chamado à ordem? Será que de todos os sentidos a vista é realmente o que nos faz adquirir maior conhecimento? O que nos faz descobrir diferenças? Em inglês, a palavra design é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo. Como substantivo, ela significa, entre outras coisas, intenção, plano, objetivo, esquema, motivo, estrutura básica. Todos esses significados estão conectados com astúcia e decepção. Como verbo, o significado inclui inventar algo, simular algo, elaborar um rascunho, tornar fashion e ter design de algo. A palavra é derivada do latim signum, que significa signo. Assim, etimologicamente, design significa o signo. Atentando para dois dos termos de significado dados por Flusser a essa palavra, para tornar fashion e ser um signo, o arquiteto como designer então passa a produzir signos visuais que possam ser reproduzidos de formas vastas, gerando ícones fashion mostrados por revistas e catálogos. É perceptível assim que esses preceitos e pretextos de produção arquitetônica muito têm a ver com o impacto fenomenológico no espectador, partindo do pressuposto do olhar deste. É, portanto, uma arquitetura que em muito se deve de como o espectador olha a obra.
se admira, se lhe dá uma boa impressão, se estimula a tirar uma foto. São signos, por essência visuais, estéticos. A relação da arquitetura com o olhar é cada vez mais intensa e exclusiva. Os outros sentidos perderam a força frente à soberania do design. Tudo passou a ser uma questão de beleza comercial, de imponência, de moda. Basta folhear as revistas de arquitetura para vermos os impérios desses espaços brancos e transparentes, silenciosos e vazios, sem textura, sem apelo humano e imaginário. Trata-se de um espaço principalmente estético. Durante fortes experiências emocionais, nós tendemos a suprimir o sentido da visão. Penumbra, sombra e escuridão também são relevantes, de modo que ao tirar a nitidez da visão, tornam a profundidade e a distância ambíguas, inconscientemente convidam a visão periférica e a fantasia. Dão atenção para os outros sentidos. A luz homogênea paralisa a imaginação, e a homogeneização do espaço enfraquece a experiência de ser, retira o sentido subjetivo do lugar. O espaço tátil e olfativo cedem cada vez mais terreno para a hegemonia do visual e da informação. Cada vez menos friccionados pelo uso e pelo sentido, os mobiliários domésticos, os objetos da memória afetiva, dos lugares de encontro, da solidão e do devaneio, são substituídos pelo vazio e pela distância entre a TV e a poltrona, entre o sofá e a cozinha, entre a mesa de refeição em que se conversa e o quarto em que se isola. Pela janela do carro, do ônibus ou do metrô, o corpo passivo vê desfilar uma sucessão rápida das imagens com as quais a arquitetura passa a ser concebida, como objetos dispostos numa passarela ou numa vitrine impenetrável, dada ao canibalismo do olhar, mas incapaz de transportar ou inquirir. A velocidade provoca para aquele que avança no veículo um achatamento da paisagem. Quanto mais rápido o movimento, menos profundidade as coisas têm. Mais chapadas ficam, como se estivessem contra o muro, contra uma tela. Há uma superficialização da cultura urbana, da paisagem urbana. Há uma superficialização da paisagem urbana. O mundo se converte num cenário, os indivíduos em personagens. Cidade, cinema, tudo é imagem. Tudo é superfície, do corpo à arquitetura e à cidade.
Será que toda a força e pulsão foram aniquilados nesse espaço de transparência absoluta, de nenhuma opacidade, textura e dialética entre o público e o privado, entre o profundo e o superficial? Seria a cidade desprovida de valores simbólicos e comemorativos? Um imenso museu para turistas e perambulações que transportam o olho mecânico da máquina fotográfica? Um cenário onde o que importa predominantemente não é a função ou o contexto da obra, mas a imponência do espetáculo? Seria possível no contexto atual que a arquitetura resgatasse os outros sentidos em detrimento ao exclusivo da visão e a superficialização do fazer construtivo?